Amém. Então, Tiago capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 4, diz o seguinte: observem também, vocês estão comigo? Glória a Deus, vamos lá. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos. Veja como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Amém? Vamos parar por aqui. Feche seus olhos, por favor, nós vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor. Obrigado por esse tempo precioso que nós temos aqui para compartilhar a Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco já desde o começo do culto, Senhor. Mas eu gostaria, Senhor Jesus, de afirmar aqui, Pai, que esse culto é para honra e glória do Senhor, Pai. Nós viemos aqui, Jesus, para Te adorar, para cultuar ao Senhor, para dar graças ao Senhor, Pai, de forma que o Senhor falar conosco é apenas um privilégio que nós temos, porque nós viemos aqui para Te adorar, Pai. Por isso, Senhor, cria em nós, Senhor Jesus, e fortalece em nós, dá mais, Senhor, ânimo para nós, para adorarmos ao Senhor Jesus, entregarmos ao Senhor Jesus tudo que nós temos, tudo que nós somos, Pai, e que nesse momento a Tua palavra venha de encontro a nós, para fortalecer a nossa vida, Senhor, porque a Tua palavra é vida para nós, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar aí, pessoal. Minha Bíblia quer fechar. Fica aí, filha. Glória a Deus. Então, se você leu aí comigo Tiago capítulo 3, não fecha sua Bíblia, ou não fecha o aplicativo do celular, que daqui a pouco a gente vai voltar nesse texto, tá bom? Bom, mas esse texto aqui é um texto muito conhecido, pelo menos o pessoal que já leu o livro de Tiago já deve ter visto algumas coisas que fala nesse trecho do texto, e a verdade é que Tiago, ele dedica a sua escrita a poder ajudar e simplesmente às vezes exortar, ou seja, chamar a atenção do povo com relação a algumas práticas que nós fazemos, e uma das práticas que está descrito aqui é a prática de falar, certo? Quantos aqui gostam de falar? Eu gosto de falar. Quem já teve a oportunidade de estar comigo aqui conversando já sabe que eu falo muito, não é verdade? Quem já viu que eu falo muito? A Marina, você não pode levantar a mão, Marina. Lá em casa eu não falo nada, lá em casa eu só falo, sim senhora, até parece, sou eu que mando em casa. Brincadeira, amor, calma, não. Senão eu já ia vir me bater aqui, brincadeira. Mas falar é uma coisa muito boa, né? Eu não sei se você já reparou, mas tem um monte de gente aqui no Nazatim que, assim como eu, gosta de falar bastante. Tem gente que fala pelos cotovelos, não para de falar e conta história, conta história e fala de ontem. A minha mãe, por exemplo, não sei quantos aqui tem uma mãe igual a minha, mas a minha mãe, por exemplo, quando ela vai contar uma história, minha mãe ela fala assim, ó. Por exemplo, vamos supor, ela foi no shopping ontem, aí ela vai falar que comprou uma camiseta no shopping ontem. Aí ela chega e fala assim, então filho, ontem eu fui no shopping, aí quando eu estava pegando o carro, né, eu estava virando a rua ali, sabe aquela rua à esquerda, que tem aquela loja, inclusive aquela loja a gente comprou o sapato do seu pai, lembra? Nossa, seu pai gostava tanto daquele sapato, e aí aquele sapato marrom, é bonito o sapato marrom, né? Eu gosto de roupa marrom, porque roupa marrom fica bem no corpo e tal, inclusive, nossa, precisava lá em Serra Negra comprar uma blusa marrom, não sei o que. Aí você fala assim, meu Deus mãe, mas a história era do shopping, já está em Serra Negra, já daqui a pouco ela está falando, chorando, lembrando do acampamento. É tipo assim, fica falando e vai viajando. Então tem gente que fala muito, tem gente que vai contando história e tudo mais, e a verdade é que as palavras elas são algo importante para a nossa vida. As palavras elas são algo que tem
poder muitas vezes de moldar as coisas da nossa vida, e não só moldar da nossa vida, mas moldar as coisas que estão ao nosso redor, ou seja, através às vezes das suas palavras, ou seja, através daquilo que você fala, normalmente você molda as coisas que estão ao seu redor, molda quem você é, molda os seus amigos que vão caminhar com você, porque se você fala, por exemplo, muito sobre futebol, quem aqui é corintiano? Metade dos corintianos tiveram vergonha de levantar a mão hoje, inclusive eu. Mas, por exemplo, você é corintiano, você gosta de falar de futebol e gosta das coisas e tal, beleza. A galera que vai ficar em volta de você, naturalmente, são pessoas que também gostam de futebol, porque vão conversar sobre isso e tal. Então, a verdade é que aquilo que nós falamos tem o poder de moldar as coisas da nossa vida. Por exemplo, na psicologia, a psicologia defende que falar, ou seja, as palavras que você fala, que você emite, são fundamentais para definir quem você é. Ou seja, não tem como alguém saber que você precisa de ajuda, a não ser que você esteja num estágio muito avançado, em que seja visível que você precisa de ajuda. A verdade é que não tem como você saber que alguém precisa de ajuda se a pessoa não falar. Então, por exemplo, a psicologia define que falar é um hábito, é algo importantíssimo para ajudar alguém. Falar, por exemplo, quando alguém passou por um problema, passou por algum tipo de situação, algum tipo de trauma, falar é importante, porque falar joga as coisas para fora, alivia o peso da alma e também dá conhecimento para as pessoas que estão em volta de você e até mesmo para Deus, para poder tratar o seu coração. Não que Deus não saiba o que está dentro do seu coração, mas a verdade é que nós precisamos falar. Então falar é algo muito importante, e até mesmo é tão importante isso que nós vemos que Deus muitas vezes se manifesta dentro do conhecimento que nós temos da história, da palavra de Deus, e até mesmo hoje na nossa vida através da palavra. A gente vê, por exemplo, que o poder de Deus muitas vezes é manifestado através da palavra de Deus, não só da palavra escrita, da Bíblia, que tudo que está aqui foi dito e inspirado pelo Senhor, mas através da fala mesmo, das palavras que Deus emite. Então, por exemplo, quando a gente olha lá para Gênesis no capítulo 1, quando Deus fala assim, haja luz, o que aconteceu? Houve luz, certo? Quando, por exemplo, Jesus estava dormindo no barco, os discípulos estavam lá todos desesperados, porque acharam que iam morrer na tempestade. Jesus acorda e basta uma palavra de Jesus para que a tempestade pare. Ou seja, há poder na palavra de Jesus, há poder na palavra de Deus. Quando Deus fala, coisas acontecem. Então a gente vê que há algo poderoso através da nossa fala, através da palavra, através daquilo que nós usamos, através da nossa língua, certo? Então, se nós temos esse entendimento de que a palavra é algo muito importante, e Deus mesmo usa a sua boca, as palavras que Ele fala, para criar coisas, para moldar as coisas, nós temos que ter um entendimento que aquilo que sai da minha boca tem que ser algo para abençoar. Ou seja, aquilo que sai da minha boca, se eu fui feito para dar glória a Deus, para servir a Deus e servir as pessoas, aquilo que sai da minha boca tem o poder de abençoar a vida das pessoas. Jesus mesmo falou lá no livro de Mateus, ele diz assim, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, o meu coração, como alguém que busca a Deus, como alguém que é cristão, tem que jogar para a minha boca, minhas palavras tem que ser um reflexo de uma vida, de um coração devoto a Deus, ou seja, de um coração que busca a Deus. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou seja, nós temos que saber que a nossa boca, as nossas palavras, elas têm o poder de abençoar pessoas, têm o poder de ajudar pessoas, têm o poder de abençoar, assim, trazer vida para as pessoas através de Jesus em nós. Se a minha boca fala que o meu coração está cheio, e o meu coração está cheio de Cristo, então eu tenho o poder, através das minhas palavras, de anunciar e levar quem é Cristo para as pessoas. Mas é exatamente por esse poder que as palavras têm, exatamente pela capacidade que nós temos de vamos dizer assim, de produzir alguma coisa através das nossas palavras, é exatamente por conta disso que Tiago vem e ele exorta a gente nesse texto que ele falou. Por exemplo, ele diz
que as palavras, ou seja, a nossa língua, aquilo que sai da minha boca, tem o poder de, assim como um leme, imagina o leme, não sei quantos aqui entendem de barco como eu, que é igual a nada, mas beleza, vou tentar aqui falar como um super entendedor de barcos. O que eu entendo de leme é que a verdade é que é algo muito pequeno, mas que guia um navio gigante, certo? Alguém aqui entende de barco? É isso, Pietra? Pietra, que para quem não sabe é pescadora. Como é que é? É isso. Não entendi nada, mas glória a Deus. Ah, nossa, que isso, ó. Arrepiei, ela falou que é pescadora de pessoas. Receba. Glória a Deus, mas a verdade é essa. Então Tiago, quando ele vem, ele exorta isso. Ele fala que a nossa língua, ela é que nem um leme, algo pequeno, mas que pode conduzir a nossa vida inteira. Vocês estão entendendo? Do mesmo jeito que ele diz que apenas uma fagulha, ou seja, algo pequeno de fogo, ou seja, não sei se vocês já viram, teve uma notícia de um incêndio que aconteceu uma vez nos Estados Unidos, e quando eles vieram uma floresta inteira incendiada, e quando eles foram analisar o porquê, eles viram que era uma bituca de cigarro. Ou seja, um negocinho tão pequenininho assim, foi capaz de incendiar uma floresta inteira. Por quê? Porque assim como nós estamos falando aqui, que a nossa língua, ou seja, as palavras, aquilo que a gente fala, tem grande poder, nós devemos também tomar cuidado, porque se a minha língua tem poder de abençoar, trazer transformação, trazer vida, ela tem também o poder de trazer destruição, trazer coisa ruim para os lugares onde eu passo e com aquilo que eu falo, certo? É o que a palavra de Deus está dizendo. Por quê? Porque a palavra é algo poderoso. Eu não sei se você já ouviu uma expressão assim, ó, você está conversando ali, tem duas pessoas conversando, trocando uma ideia, e fala assim: nossa, ó, cuidado para não morder a língua. Quem já ouviu essa expressão? Cuidado para não morder a língua. Por quê? Porque a verdade é que aquilo que às vezes está sendo falado, tipo assim, eu penso que assim, quando falam isso, chegou alguém para mim e falou assim: ô Pedro, cuidado aí para não morder a língua. Por quê? Porque se morder, o veneno que está saindo da língua vai me matar. Não é isso? Tipo como se eu fosse uma cobra venenosa, que o veneno que sai da minha boca pode me matar se eu morder a minha língua. Mas a verdade é que se eu já ouvi essa expressão, é porque provavelmente aquilo que eu estava falando era provavelmente alguma coisa que poderia matar a vida de alguém, não no sentido físico, mas no sentido emocional, no sentido até espiritual. Ou seja, as palavras que nós falamos têm sim o poder de abençoar. Aquilo que nós falamos, a nossa língua tem o poder de transformar as coisas em vida, mas também tem o poder de transformar o ambiente e as pessoas em algo de morte, algo ruim, algo destrutivo. Então é exatamente por isso que Tiago continua. Olha só, se você continua com o texto aberto, olha o que o Tiago continua falando lá a partir do versículo 7. Olha só, diz assim, ó: o ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil, peixe. Ou seja, olha o que ele está falando: o ser humano consegue dominar animais. Aqui ele não diz nem os cachorros, os gatos, pets, que são fáceis de lidar. Ele fala de coisa aqui, ó, fala de, olha só, não chuta não, calma. Fala assim, ó, o ser humano consegue domar toda espécie de animal, até as mais difíceis, ave, réptil, peixe. Mas aí diz assim, ó: mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva o nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Fala comigo, isso não. Fala direito, isso não está certo. Aí olha que ele continua: acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Vamos parar por aqui. Então, a verdade é que o que Tiago está dizendo aqui, para mim e para você, é exatamente isso que nós estamos trabalhando aqui nessa noite.
Como pode uma boca que louva a Deus, que tem, ou seja, uma boca que fala do que o coração está cheio e diz que o coração está cheio da presença de Deus, cheio da graça de Deus, como pode uma boca que louva a Deus, anuncia ao Senhor Jesus e fala sobre grandes coisas, e fala e dá palavras de conhecimento para as pessoas, ser a mesma boca que traz maldição para a vida de alguém? Tiago está fazendo essa pergunta, e eu faço essa mesma pergunta, não para vocês, mas para todos nós no dia de hoje, inclusive para mim. Então nós precisamos entender que aquilo que Tiago está falando, e aquilo que eu estou querendo dizer para você no dia de hoje, é que nós precisamos constantemente domar a nossa língua, domar as nossas palavras. Nós precisamos começar a pensar melhor nas coisas que nós falamos, porque se aquilo que eu tenho falado mais, se aquilo que as minhas palavras têm produzido não são coisas boas, não são vida, significa que talvez o meu coração não esteja verdadeiramente no lugar correto, certo? Tiago diz, não pode sair da mesma fonte água doce e salgada. Ou seja, não pode sair da mesma fonte bênção e maldição. Ou sai bênção, ou sai maldição. Se sai bênção, glória a Deus, continua. Agora, se sai maldição, é hora de mudar. O que foi? O povo não pode dar um erro de português que o povo já me zoa. Se a sua boca fala o português correto, amém, continua. Se sua boca fala o português errado, volta para a escola, pastor. A verdade é que uma língua que fala coisas que tem o poder de abençoar, não pode ter o poder de amaldiçoar. E se tem amaldiçoado, se tem falado coisas ruins, talvez seja a hora de mudar. Hoje em dia nós vivemos num mood de cada um de falar o que pensa. Não, eu falo o que eu penso, eu falo o que vem na minha cabeça, eu sou assim. Você já ouviu isso? Eu sou assim. As pessoas que lidem comigo desse jeito. Mas peraí, não é bem assim que funciona. A gente não pode simplesmente sair falando aquilo que vem na minha cabeça. Eu não posso simplesmente sair usando a minha boca para falar aquilo que passa simplesmente na minha cabeça com relação a alguma pessoa, porque eu posso estar ferindo pessoas, eu posso estar fazendo mal para as pessoas. E exatamente em cima desse ponto de vista, do poder que a palavra tem, do poder que a nossa língua tem, eu separei 3 coisas aqui, que nós precisamos juntos refletir. E como eu disse lá no começo da pregação, talvez muitos aqui hoje façam pastor chato. Eu vou lá no meu TikTok e eu vejo os pastores pregando e falando bonitamente da graça de Deus, e de que mas gente, peraí, nem tudo que a gente vive está certinho, maravilhoso. Talvez tenha algumas atitudes, e às vezes eu vejo muito isso no nosso meio, que nós precisamos mudar, nós precisamos voltar exatamente para que essa graça de Cristo, para que o poder do Espírito Santo possa vir e fazer sentido no meu coração, para que a minha boca seja uma boca de bênção, boca que fala coisas boas. Então eu separei 3 erros que nós cometemos com a nossa língua, com a nossa boca, com as nossas palavras, para que a gente tenha cuidado com aquilo que a gente fala. O primeiro deles vamos ver se alguém imagina. Pausa dramática. O primeiro deles se chama fofoca. Agora o negócio vai ficar doido. O primeiro se chama fofoca. Olha só, por exemplo, o que diz, não precisa abrir, tá? Olha só o que diz em Efésios capítulo 4, versículo 29. Diz assim, evitem linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que ouvirem. Cara, a verdade é que não tem coisa pior do que alguém fofoqueiro. Misericórdia mesmo. Cara, eu vejo constantemente, e eu lembro assim parece que a fofoca é algo necessário às vezes.
Fala assim, nossa, viu? Você chega num grupinho assim, as meninas falam, viu? Deixa eu falar um negócio para você. Não sei se você viu, mas é que eu vou falar para você, mas fica aqui entre nós. É porque eu acho injusto também você não ficar sabendo. Mas, nossa, você viu que... Vou usar você, Levi, de exemplo. Você e a Pietra, a pescadora de homens aqui. Tá vendo, Pietra? Levantou para ir no banheiro, eu expus. Brincadeira. Pode voltar, tô brincando. Ai, nossa, você viu a Pietra e o Levi? Eu acho que eles estão ficando. Será que o pastor está sabendo? Ou aquela fofoca tipo assim, ai, deixa eu falar um negócio para você. Eu acho que não sei quem não devia estar lá hoje na recepção, porque eu vejo ele na escola ele não presta. E se a gente for pegar exemplo de fofoca aqui, nós vamos, sei lá, acho que até 2035. E quando chegar lá, nós vamos ter outros exemplos para começar de novo. Então, a fofoca, eu quero dizer para você, a fofoca é algo perigoso e é algo que não pode fazer parte da vida de alguém que se considera filho de Deus. A fofoca é algo que molda preconceitos. Sabe o que quer dizer isso? Você que está acostumado a dizer assim, nossa, tal pessoa é preconceituoso. Ah, nossa, aquela pessoa, ela é preconceituosa. Ela não gosta de juntar com as pessoas. Talvez isso... Gostou do meu personagem? É um personagem que fala com a língua no meio do dente. Talvez isso é por conta das fofocas que são faladas. Porque quando você fala mal de alguém que a outra pessoa não conhece, ela vai com milhões de pés atrás para conhecer. Se eu chegar aqui para todo mundo e falar assim, gente, vou dizer uma coisa para vocês, a Isa Moço, ela é insuportável. Sabe o que vai acontecer? Você que não conhece a Isa Moço, pode sem querer, nem querer conhecer ela. Fala assim, eu não vou conhecer ela, o pastor está falando que ela é insuportável. Ou seja, a fofoca, ela molda preconceitos. E olha só o que eu vou dizer, eu vou ser hoje um super teórico aqui. Sabe o que Freud diz com relação a isso? Ele diz assim, ó, quando João me fala mais da Maria, eu sei mais do João do que da Maria. Sabe o que quer dizer isso? Que alguém que é fofoqueiro muito mais revela as falhas do seu próprio caráter do que da pessoa que ele está falando. Vocês estão entendendo? Uma pessoa que fica fazendo fofoca, ela está dizendo para nós que ela tem problemas dentro dela que precisam ser tratados. E o primeiro delas, a própria palavra já diz. O coração está cheio, talvez de maldade, está cheio de inveja, muito mais do que cheio da presença de Deus. Ah, que duro ficar falando de fofoca. Mas a verdade é que se você está ouvindo essas palavras e isso de alguma maneira está pegando para você, significa que tem a atitude que você precisa mudar da sua língua. Tem coisas que têm saído da sua boca que não podem e não devem sair. A fofoca normalmente são pessoas que estão com a autoestima baixa. Mas espera aí, quem disse que falando mal dos outros vai melhorar a tua autoestima? Quem disse que falando mal dos outros vai fazer você crescer no ministério? Falar que alguém não é digno de cantar, de servir, de estar ali na recepção, falar qualquer coisa disso não vai te fazer melhor do que essa pessoa, pelo contrário, vai te fazer pior. Fofoca é algo que pode arruinar os ambientes. Olha só, por exemplo, eu vou abrir aqui. Eu não ia abrir, mas eu vou abrir. Espera aí. Está aqui mesmo. Olha o que diz, por exemplo, Provérbios capítulo 6. Diz assim, ó. Deixa eu achar aqui. Ó. Diz assim, ó. Há 6 coisas que o Senhor odeia, e uma sétima ele abomina. Olha só. Olhos arrogantes, língua mentirosa. Já falou um sobre língua.
mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam a fazer o mal. Olha isso, testemunha falsa que diz mentiras. E o sétimo que Deus odeia é aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Ou seja, se tem algo que Deus abomina, é gente que fica semeando discórdia no meio do povo. E a fofoca é exatamente para isso que ela serve, para semear discórdia. A fofoca, ela pode arruinar a vida de alguém, ela pode arruinar e apodrecer o ambiente onde o fofoqueiro está. Mas deixa eu te falar uma coisa: pode arruinar e vai arruinar também a sua vida, porque ninguém suporta ficar muito tempo do lado de alguém fofoqueiro, porque se você faz fofoca de outra pessoa, quem me garante que você não vai fazer de mim também? Então deixa eu te falar uma coisa, do ponto de vista humano, a fofoca é péssima, e do ponto de vista de Deus, Ele abomina. Eu ouvi o Douglas Gonçalves falando exatamente isso. Ele falou assim: a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus é contra nós, meu irmão, ferrou, deu ruim. Então presta atenção. A segunda coisa, presta atenção, a segunda coisa, além da fofoca, que é um erro que nós cometemos, que nós temos que ter cuidado com o que a gente fala, é dar a opinião sem ser chamado. Olha só, por exemplo, o que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11. Olha só, diz: tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com os seus próprios assuntos. Ou seja, vira para a pessoa que está do seu lado. Se não bastasse o pastor falando de coisa chata, agora vai ficar mandando eu olhar para a pessoa do lado e falar alguma coisa. Mas é verdade. Vira para a pessoa do lado e fala assim, enche a boca para falar. Fala assim, toma conta da sua vida. Teve umas pessoas que falaram: Senhor, obrigado pela oportunidade. Tem até aquela música, aquele hino maravilhoso assim, eu falei que ia cantar aqui, toma conta da sua vida, toma conta. Olha que heresia. Gente, outro erro que nós cometemos é ficar dando opinião sem ser chamado. Tem gente que quer ficar sempre dando uma opinião sobre a vida dos outros, sobre as situações que os outros estão passando, sem saber nada do contexto, sem saber nada da vida da pessoa. E olha só, o próprio Tiago, quando está falando, meu Deus, eu fechei minha Bíblia, vou achar de novo, pronto. Olha só, Tiago mesmo fala no mesmo capítulo, no começo do texto, ele diz assim, meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Ou seja, Tiago está falando assim, viu, eu que sou um mestre, que ensino vocês, vou ser julgado com mais rigor. Então toma cuidado, você que não se preparou, você que não tem conhecimento profundo da palavra de Deus, da vida das pessoas, de psicologia, para ficar dando opinião na vida dos outros. Toma cuidado. É o famoso palestrinha. Tem gente que quer ficar dando palestrinha para todo mundo, ficar dando opinião. Olha, eu acho que você não deveria tal coisa, eu acho que você devia ir falar tal coisa para não sei quem. Você quer, para de achar. Olha o que o texto disse aqui em 1 Tessalonicenses: cuida dos seus próprios assuntos, cuida da sua vida. É claro, vou fazer uma observação aqui, tem pessoas que são seus amigos verdadeiros, são pessoas que conhecem a tua realidade, conhecem a sua vida. Tem pastores, tem pai e mãe que são pessoas que podem sim dar uma opinião e te ajudar em alguma situação. Agora, se você não é uma pessoa dessa para todo mundo, e eu tenho certeza que não é, toma cuidado com as opiniões que você fica dando. Está na hora de controlar um pouco as coisas. Sabe por quê? Porque muitas vezes dentro disso a gente mostra alguém que fica dando muita opinião, fica falando para os outros o que deve fazer, o que não deve fazer, não sei o quê. Muitas vezes é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que está se achando melhor. Sabe, gente que vira para a pessoa, às vezes a pessoa está passando um monte de dificuldade na vida dela, a pessoa está com dificuldade de buscar Deus, está com problema em casa, na família, ela chega aqui no Nazatim, chega aqui triste às vezes, sem saber para onde ir, sem saber como buscar a Deus. Aí vem alguém e vira para ela e fala assim: viu, eu acho que você não é espiritual o suficiente.
Sabe o que você está sendo? Primeiro, inconveniente. Segundo, orgulhoso. Quem é você para dizer que o outro é menos ou mais espiritual que você? Meu coração está até acelerado agora. E também nisso, muitas vezes saem comentários maldosos. Gente que dá opinião demais. Às vezes são pessoas que fazem questão de dar comentários maldosos. Pessoas que chegam e falam assim: nossa, viu, posso falar uma coisa? Eu acho que você precisa, sei lá, eu acho que você precisa se vestir melhor. Cara, desculpa, você não sabe nada da realidade da pessoa. Vai cuidar da sua vida. Pare de ficar dando opinião de muita coisa. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus diz em Tiago, vou abrir, Tiago hoje está falando. Deus está falando através de Tiago. Olha só o que diz, Tiago 1,19 diz assim, ó: entendam isso, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir e não se apressem em falar. Sabe o que quer dizer? Significa que a gente precisa às vezes ouvir mais as pessoas e praticar a oração pelas pessoas mais do que ficar dando opinião. Vocês estão comigo? Então, nós precisamos tomar cuidado para não sermos palestrinhas, gente que fica dando opinião na vida dos outros em tudo. Freia um pouco a tua língua, toma cuidado com o que você fala. A terceira coisa e último para acabar, outro erro que nós cometemos com a nossa língua é reclamar demais o tempo todo. Tinha gente que tinha escapado na fofoca, tinha escapado na opinião, mas caiu agora no reclamão. Olha o que diz em Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15: façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é: façam tudo sem queixas, sem discussões, e sejam luz no lugar onde você está. Sabe o que quer dizer? Que quem reclama de tudo o tempo todo se torna muitas vezes no meio das pessoas uma laranja podre, alguém que envenena os outros para ficar todo mundo um bando de reclamão. Tem gente que reclama de tudo o tempo todo. Tem gente que nada satisfaz. Ai, nada, não sei o quê. Não, porque o pastor não faz evangelismo. O pastor não se importa com o evangelismo, fica reclamando para os outros. Aí fica um bando de gente reclamando, mas ninguém quer vir aqui e falar: pastor, vamos fazer um evangelismo? Ninguém sabe se as coisas estão acontecendo. Tem gente que fica reclamando de todos os ministérios, fica reclamando da escola, reclama do louvor, reclama da pregação, reclama. Deixa eu falar uma coisa para você: além de você ser uma influência negativa na vida das pessoas, você sabe o que é? Chato. Mais uma vez, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não seja chato. Fala com mais gosto. Aproveita, tem uns chato aí, vira para o chato e fala: não seja chato, cara. Aproveita que o pastor está te dando essa oportunidade. Tchutchuco. Sua mãe que mandou, viu? Tchutchuco, não seja chato, tchutchuco. Brincadeira, tchutchuco não é chato não. Tchutchuco não é chato não, é brincadeira. Mas a verdade é essa, que gente que reclama demais o tempo todo é chato, se torna uma influência negativa no meio das pessoas. Normalmente a reclamação ela é só um problema exposto. Quando você fica reclamando demais das coisas, você fica expondo um problema às vezes, da sua família, da sua vida, do ministério, seja lá o que for. Agora é diferente alguém que vem e às vezes até faz uma crítica, é normal, é positivo, mas com a intenção de melhorar, porque alguém que faz uma crítica com a intenção de melhorar, normalmente vem junto com uma solução. Olha, nós podemos fazer isso, nós podemos fazer aquilo, e às vezes vem também a vontade, a necessidade de ter um entendimento do que está acontecendo. Por que está acontecendo isso? Por que está ruim alguma coisa?
Agora, ficar reclamando é só expor um problema para nada. Chegou o tempo, por exemplo, falando de ministério aqui, chegou o tempo das pessoas pararem de ficar reclamando e vestirem a camisa do ministério do qual vocês fazem parte. Vocês todos aqui são do Nazatim, vocês fazem parte do ministério que Deus deu para vocês. O ministério não é meu, não é do pastor Pedro, não é da igreja de Nazareno, o ministério é do Senhor, compartilhado para que vocês sirvam. Então pare de ficar reclamando das coisas, veste a camisa e fala: o que eu posso fazer para melhorar o ministério na qual Deus me colocou? Mais do que isso, eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes Deus permite que a gente veja algumas coisas que não estão funcionando no ministério, para fazer de nós o agente de mudança. Então, se você está vendo alguma coisa errada, ou alguma coisa que precisa melhorar, deixa eu te falar, a responsabilidade talvez de mudar isso seja sua, porque Deus está te dando essa oportunidade. Mas não, tem gente que prefere ficar reclamando, tem gente que prefere ficar falando, murmurando. E aí, como diz no texto, ao invés de se tornar luz no ambiente, se torna alguém que fica apodrecendo as pessoas. Deixa eu falar uma coisa, talvez para você que fique reclamando o tempo todo, você fica a vida inteira reclamando, mas está ali dentro da igreja. Mas a tua reclamação pode afastar alguém de Deus, pode afastar alguém dos caminhos do Senhor e levar alguém para o inferno. Sabe por quê? Porque você deixou de ficar olhando para as coisas boas que Deus está fazendo, deixou de ser uma bênção de Deus no ministério, para ficar sendo alguém que fica influenciando as pessoas para o mal. Amém? Como é que eu vou falar amém, pô? Oh, valeu. Tamo junto. Então, a verdade, gente, eu trouxe essas 3 coisas para a gente entender de uma vez por todas que a língua, as nossas palavras, aquilo que a gente fala, pode apodrecer o ambiente. Mas a boa notícia, presta atenção aqui, por favor. A boa notícia é que a mesma língua que pode estar praticando fofoca, opinião maldada ou reclamando o tempo todo, essa língua que pode estar apodrecendo o ambiente, apodrecendo as pessoas em volta de você e até mesmo a sua própria vida, é a mesma língua que pode trazer vida para os ambientes e pode ser um instrumento de bênção de Deus na vida dos outros. Alguém que fala e usa a língua da forma errada tende a ficar sozinho, mas Deus nos deu essa capacidade de falar. Deus compartilhou comigo e com você o poder das nossas palavras, para que nós sejamos bênção. E nós devemos usar as nossas palavras para abençoar e trazer vida para os lugares onde nós estamos. Amém? Vamos ficar de pé, por favor, então. Gente, a verdade é que eu relutei muito para trazer essa palavra, porque é uma palavra difícil de falar. É uma palavra que talvez muitos de nós e até mesmo eu se encaixem em alguma coisa ali. Mas a verdade é que se Deus está dizendo isso na palavra, é porque Deus está querendo dizer para mim e para você que tem atitudes nossas, da nossa língua, da nossa fala, que hoje podem estar sendo atitudes erradas, atitudes ruins, que levam as pessoas para os caminhos errados. Mas hoje, entendendo tudo isso, eu posso tomar uma decisão de mudar aquilo que tem saído da minha boca. Eu posso começar fazendo isso, enchendo o meu coração da graça de Deus, enchendo o meu coração do Espírito Santo de Deus, porque a minha boca fala daquilo que o meu coração está cheio.
Então, se a sua boca tem falado mais de coisas ruins, talvez é porque o seu coração hoje precise passar por uma autoanálise, passar por um check-up e se encher do Espírito Santo de Deus, ao invés de coisas ruins. Então, eu quero que nessa noite, todos aqui, sem exceção, fechem os olhos e comecem a fazer uma autoanálise agora. Escuta, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não vou pedir para ninguém vir até aqui à frente ao altar, mas eu quero que você saiba que não tem alguém nessa terra que conhece mais do seu coração, das suas atitudes e daquilo que você fala do que você mesmo. Então a mudança do seu linguajar, a mudança das suas atitudes através da sua fala, ela pode começar a acontecer através de uma decisão sua de mudar. E presta atenção, se hoje você fazendo uma autoanálise aí no seu lugar, no seu coração, e tiver o entendimento de que talvez uma dessas 3 atitudes estejam sendo uma base na sua vida, e que você talvez esteja cometendo uma dessas 3 atitudes, talvez hoje é o dia de você abrir a sua boca no seu lugar e falar para o Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor encha mais o meu coração. Eu preciso que o Senhor encha o meu coração com o Teu Espírito Santo, com a Tua graça, porque se eu estiver cheio do Teu Espírito Santo, a minha boca não mais será capaz de falar coisas de maldição, e sim trazer bênção e vida para os lugares e para as pessoas com qual eu convivo. Então, de olhos fechados onde você estiver, eu quero pedir para que você comece agora a fazer uma autoanálise. E se há algumas atitudes que precisam ser mudadas hoje na sua vida, que você comece aí no seu lugar a falar para o Senhor nesse dia. Começa a falar para o Senhor nessa noite. Fala: Senhor, talvez eu tenha usado a minha boca do jeito errado. Senhor, talvez eu esteja sendo fofoqueiro no meio das pessoas. Talvez eu esteja dando opinião demais aonde eu não preciso dar opinião. Talvez, Senhor, eu esteja reclamando demais ao invés de trazer solução para os problemas. Mas, Senhor, hoje eu quero que o Senhor enche o meu coração e me perdoe. E antes de eu orar, eu quero só dizer mais uma coisa para você. De olhos fechados, por favor. Eu quero dizer uma última coisa. Talvez as suas palavras possam ter ferido alguém. Talvez as tuas palavras possam ter feito mal para alguém. E eu quero encorajar você se for possível hoje, mas se não quiser fazer hoje, durante essa semana, procure essa pessoa, fale com ela e peça perdão pelas suas palavras. Peça perdão, porque se tem algo que pode destruir a maldição de uma palavra maldita, é o perdão e a graça do Senhor Jesus Cristo através da mesma boca. Talvez você possa ter feito mal para alguém, mas ainda há tempo de recuperar esse relacionamento e trazer bênção, vida para alguém. Então, em nome de Jesus, escuta isso que eu estou te falando. Eu quero te encorajar a ir falar e pedir perdão. Seja corajoso, tenha uma atitude de alguém de Cristo. Mas essa decisão vai partir de um coração que nessa noite vai ser muito honesto, primeiramente com Deus e consigo mesmo, e falar: Senhor, a minha boca precisa hoje passar por uma lavagem, e o meu coração precisa ser cheio do Teu Espírito Santo. Então eu vou orar aqui, mas ore no seu lugar, faça a tua oração e fale com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Pai, porque nessa noite a Tua palavra, ela veio, Senhor, ao nosso encontro, Pai, para nos trazer uma reflexão, Pai, com relação a uma atitude, Senhor, que nós temos às vezes de falar e trazer maldição para a vida das pessoas, trazer maldição para a nossa própria vida. Mas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que as nossas palavras, que a nossa língua, que a nossa boca foi feita, foi criada, Senhor, para trazer bênção, para trazer vida, para abençoar as pessoas, abençoar a minha vida, para anunciar quem Tu és, Senhor Jesus, para anunciar o Teu Espírito Santo. Mas, Senhor, em nome de Jesus, se há nessa noite, Senhor Jesus, aqui no nosso meio, Pai, pessoas com atitudes da língua que precisam ser mudadas essa noite, se há nesse lugar, Senhor, pessoas que têm sido fofoqueiras, ou pessoas que têm sido orgulhosas, Pai, e dado opiniões desnecessárias,
ideias, ou pessoas que têm agido no impulso, ou pessoas até que dão opiniões maldosas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir e começar a transformar essa boca que antes falava coisas ruins em uma boca agora que professa a bênção do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, se há pessoas aqui no nosso meio que tendem, Senhor, a reclamar demais das coisas, a ficar apontando o dedo, apontando os erros, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, tocar no coração e começar a relembrar agora que os problemas às vezes que são apresentados para nós são, Senhor, uma oportunidade que nós temos de agir em mudança, de vestir a camisa do ministério que é do Senhor, do reino do Senhor, e ser, Senhor, necessário para o ministério, Pai. Em nome de Jesus, eu sei que há pessoas aqui nessa noite corajosas o suficiente para bater no peito e falar: eu tenho agido de forma errada, a minha boca tem sido uma boca ruim, a minha língua tem sido usada para ferir as pessoas, mesmo às vezes sem a intenção, mas eu estou tão acostumado em fazer isso, que a minha língua tem sido esse instrumento de maldição. Mas, Senhor, em nome de Jesus, hoje eu quero, Senhor, mudar essa condição das minhas palavras, a condição da minha língua, e trazer, Senhor, agora para minha boca palavras de vida, palavras de bênção, palavras, Senhor Jesus, que representam quem Tu és. E, Senhor, em nome de Jesus, para que isso seja feito de maneira completa, Senhor, Pai, começa a encher agora o coração, Senhor, de cada um aqui, com o Teu Espírito Santo, com o conhecimento do Senhor, com a unção que vem do Teu trono, Senhor, para que em nome de Jesus, os corações aqui estejam tão cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo, que aquilo que é falado da boca não pode ser, Senhor Jesus, maldição, mas sim um reflexo de um coração cheio da Tua presença, um coração cheio da unção do Senhor Jesus, um coração que professa quem Tu és, traz bênção e vida, Senhor, para onde nós estivermos, Pai, que as nossas bocas e línguas, Senhor, possam professar palavras de vida, porque a vida do Senhor está no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, sabendo que nessa noite houve mudança de atitude, de posicionamento e sobretudo da língua nessa noite, e que nós, Senhor Jesus, eu creio no Teu poder, que nós colheremos, Senhor, o fruto destas mudanças no nosso ministério, no Nazatim, nas nossas famílias, nas nossas amizades e na nossa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém.